A gente recebe muitos pedidos para fazer mais vídeos sobre livros aqui no canal do Elombre. E hoje eu tô aqui para atender a esse pedido. Mas dessa vez eu não vou dar sugestões de leitura. Eu vou ensinar o segredo para você realmente aprender aquilo que você lê. Então, se você curte esse assunto e você ainda não é inscrito no canal do Elombre, se inscreve aí e não se esquece também de ativar a notificação para receber por e-mail sempre que tiver novidade no ar. Vamos lá então. Eu tô lendo atualmente um livro muito interessante, eu vou mostrar para vocês. Chama-se O Estilo Disney e ele fala sobre os processos gerenciais da empresa. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas a Disney, ela é um case mundial de boa gestão. Isso começou, claro, com o Walt Disney lá muitas décadas atrás e se mantém até hoje. É uma cultura muito forte lá dentro da Disney e que empresas dos mais diferentes segmentos se inspiram também para buscar bons resultados melhores. Entre elas hoje o Elombre. Por isso eu quero fazer um desafio para vocês antes de continuar com o meu ponto. Pensa num livro que você leu um ano atrás, tá? Não vale ser o último. Bom, a não ser que o último tenha sido um ano atrás. Agora tenta se recordar dos pontos mais importantes desse livro. Difícil, né? É muito difícil. A maioria das informações que a gente acaba consumindo, a gente infelizmente esquece. Essa é a realidade. Por isso eu tenho adotado algumas técnicas sempre que eu vou ler um livro que eu acho importante para minha carreira e para minha vida. E qual que é essa técnica? Em primeiro lugar, eu grifo os trechos que eu acho mais relevantes. Então eu sempre leio um livro com um grifa-texto. Então eu vejo alguma coisa interessante, eu vou aqui grifando, aqui ó, às vezes quando é um parágrafo inteiro, ó, tá vendo? E por que eu faço isso? Porque daí quando eu termino um capítulo, eu volto lá e releio esses trechos mais importantes, para fortalecer eles na minha cabeça. Essa é a dica número 1, mas é o suficiente simplesmente voltar e reler? Não, o nosso cérebro precisa de mais estímulo para guardar as coisas. Então meu segundo passo é refletir sobre aquele trecho. É sério, pode parecer uma coisa meio óbvia, né? Porra, se eu tô lendo, é óbvio que eu tô refletindo, mas não é bem assim. Muitas vezes a gente lê um livro com vontade simplesmente de chegar ao final e falar, poxa, olha que legal, eu li isso. Só que você não faz as pausas necessárias para o seu cérebro processar as informações. Você não reflete de verdade sobre aquilo. Então é como uma palavra que entra por aqui, não, pela orelha não, né? Mas então é como se fosse uma palavra que entra de um lado e sai do outro lado da cabeça. Então minha sugestão número 2 é você refletir sobre esses trechos que foram grifados. Você não precisa passar uma hora com cada trecho, mas passa 2, 3 minutos, pensa um pouco. E o que você pode fazer durante esse processo? Criar conexões com outras coisas que você já sabe, com conhecimentos prévios que você adquiriu na sua vida. Então, sei lá, deixa eu ver se eu consigo dar algum exemplo, tá? Olha só que coisa interessante. Eles estão comentando um estudo que fala que custa 5 vezes mais atrair um novo cliente para sua empresa do que manter algum já existente. 5 vezes mais. E daí, lendo isso, eu fiz uma reflexão. Poxa, como é que isso pode se aplicar no Elombre? Será que vale a pena então a gente investir tanta energia em fazer parcerias com novas marcas? Ou é melhor a gente investir mais energia fortalecendo os laços com aquelas que a gente já tem? Então essa conexão é muito importante. O próximo passo é isto aqui que eu tenho em mãos. Estão vendo? Anotações. Então tô lendo, grifo. Terminei de ler, volto e reflito. Passo número 3, agora que eu refleti, eu pego e escrevo. Porque escrever, tem vários estudos que provam isso, que ao escrever uma informação, seu cérebro guarda ela muito melhor. Ele processa as informações de uma maneira mais profunda. E por sinal, o ideal é escrever à mão, tá? Se você quiser escrever no celular ou no computador, também ajuda. Mas a mão é o método mais eficiente provado pela ciência. Então, eu tenho um estojinho aqui, ó. Caneta, lápis, apontador, borracha. E daí eu escrevo. Aí eu reflito mais profundamente sobre aquele capítulo, sobre as coisas que eu li. E para finalizar, eu leio em voz alta. Pois é, senhor, isso é uma coisa que ajuda muito também a gente guardar as informações. Leia em voz alta. Você ativa ali outras áreas do seu cérebro, o que fortalece a memória na sua cabeça. Então lembre-se disso da próxima vez que você tiver um livro que você realmente considera importante para sua vida. Se você simplesmente lê, aquilo lá não vai ficar guardado na sua cabeça.
talvez uma porcentagem pequena fique, mas a maior parte não. Essa é a verdade. Então você tem que reforçar esse processo do aprendizado, grifando, refletindo, escrevendo e lendo. Se você quer dar mais um passo adiante ainda, ensina aquilo para uma pessoa. Aí realmente você vai fixar um negócio na sua cabeça. Mas eu admito que eu não faço isso. Faço em raríssimas ocasiões, porque eu leio coisas que me interessam e que normalmente não interessam às outras pessoas que eu convivo. Se por acaso interessa, se eu vou ler um livro ali sobre vendas, aí eu sempre vou bater um papo com Madruga, falo, etc. Só que cada pessoa tem os seus próprios interesses, né? Então se você se limitar a só ler coisa que você vai poder ensinar para os outros, você vai ficar num universo muito pequeno. E também lembrando que eu tô falando de livros de aprendizado, tá? Quando eu vou ler um livro ali para me divertir, por exemplo, sei lá, Agatha Christie. Eu não faço isso, porque daí é entretenimento. Tô lendo pra relaxar mesmo. Apesar de que é um entretenimento inteligente, porque isso ajuda muito a gente a ganhar vocabulário, a desenvolver o nosso discurso. A arte também é boa pra gente criar empatia, porque você entra ali na cabeça de personagens que vivem em situações diferentes das nossas. Só que aí são outras questões, a gente não tá falando de conhecimento fixado. A gente tá falando de literatura, mas como cultura. Nós já fizemos aqui no YouTube do Elombre um vídeo com 8 livros que todo homem deveria ler. Naquela ocasião nós falamos mais de livros focados em desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai voltar ao assunto, mas se focando em grandes romances da história.